Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Então nesta aula nós vamos fazer a correção de todas as nossas atividades, dos exercícios que ficaram para casa. Eu quero que você pegue o seu livro para você fazer a correção aí na página 397. Deixe-me voltar aqui. Então, você vai pegar o seu livro aí na página 397. É importante dizer que na correção da atividade não é necessário que sua resposta ela esteja idêntica à resposta que eu vou falar ou eu vou passar aqui, esteja idêntica ao livro, mas que esteja parecida. Então, você vai comparar a sua resposta, vai ver se a sua resposta está com o mesmo sentido, se contempla aquilo que eu estou respondendo. Então, não precisa você sair apagando tudo para ficar idêntico à minha resposta ou à resposta do livro. Mas desde que se aproxime, né? Que é a mesma resposta, né? Porém com outras palavras, o sentido é o mesmo, né? Mudei talvez a posição das palavras, então isso não importa, certo? Então, a correção é para que você tenha maiores esclarecimentos também sobre o próprio conteúdo, né? Com as atividades a gente consegue fazer a revisão dos conteúdos, a gente consegue avançar um pouco mais do que no próprio Meet aí fazendo a correção na aula ao vivo, né? Na aula em síncrono. Então aí a gente tem um texto falando sobre a Marselhesa. Então, nome complicado, né? Marselhesa. Então, aí sobre a Marselhesa, que diz: em 1792, Claude Joseph Hall de Lisle escreveu uma canção com o objetivo de encorajar as tropas francesas na Guerra da Austrália. A letra forte trazia à tona os princípios iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade, que, mais tarde, se tornariam símbolos da nova nação em construção e seriam identificadas nas cores da bandeira francesa. Após sua primeira apresentação, o canto se popularizou entre os franceses e tornou-se o grande grito da população que voltava da cidade de Marselha a Paris. Por essa razão, a canção recebeu o nome de Marselhesa. Em 1795, a canção se tornaria o hino oficial da França. No ano de 2014, aconteceu o principal campeonato de futebol do planeta, a Copa do Mundo. Karim Benzema, durante a execução do hino francês, não o cantou em nenhum dos jogos, deixando chocados o público e a delegação francesa. Diante do fato, o partido francês de extrema-direita, chamado Frente Nacional, AFN, pediu à delegação que o jogador nunca mais fosse escalado para nenhum jogo da seleção francesa. Benzema justificou a sua atitude pelo fato de o hino conter trechos de xenofobia. Outros jogadores franceses, como Zinedine Zidane, Christian Carimbel, também criticaram a letra do hino francês. Façam mais pesquisas sobre esse fato histórico para completar o quadro. Então, o que é a xenofobia? A xenofobia é uma maneira de discriminação a pessoas, etnias, culturas e crenças e grupos diferentes daquele que exerce esse ato. Essa aversão vem comumente acompanhada de ódio, violência e discriminação contra tudo o que se julga ser diferente. Então, aí, é quando você discrimina a pessoa, né? Por questões étnicas, por questões culturais, por questões crenças, de grupos diferentes, pessoas também que vêm, por exemplo, de outra cidade, vêm morar aqui em nossa cidade, e aí, às vezes a gente não acolhe bem, a gente fica chamando de forasteiro, sabe assim, ou repudia, ou às vezes até coloca para fora, faz guerra. Então isso envolve a xenofobia. Quais são os trechos da letra que justificam a posição do jogador? Aqui a gente tem um trecho que diz que essas multidões estrangeiras fariam as leis em nossos lares, que as falagens mercenárias arrasariam nossos fiéis guerreiros. Então, aqui a gente tem uma atitude preconceituosa, racista, né, xenofóbica.
Você concorda com esta postura? Então você vai dizer se você concorda ou não aí com os xenofóbicos, né, com as pessoas que praticam a xenofobia, pessoas que têm aí essas atitudes. Seguindo, nós vamos passar para a página 399. Na primeira questão diz: caracteriza ideológica e socialmente os girondinos e os jacobinos. Então, a gente vai caracterizar aqui quem são os girondinos e os jacobinos, né, suas características ideológicas, de ideologias, daquilo que eles defendem, e também características sociais. Os girondinos, também conhecidos como moderados ou de direita, representavam a alta burguesia e defendiam os interesses da burguesia industrial e comercial. Os jacobinos, conhecidos como radicais ou de esquerda, representavam e defendiam os interesses da pequena burguesia, composta de artesãos, trabalhadores urbanos e etc. Então, a gente vê aqui uma divisão, né, talvez uma divisão até mesmo partidária, né, aí entre direita e esquerda, aonde a gente tem na direita os girondinos, que era quem defendia os ideais da direita, e na esquerda a gente tem os jacobinos, que era, né, quem defendia aí os ideais de esquerda. A data 9 do temidor calendário da Revolução Francesa marca a reação dos monarquistas e a instituição do diretório. Explique o que foi essa reação. A alta burguesia tomou o poder das mãos dos jacobinos e dissolveu a convenção, além de revogar muitas leis impostas. Em reação, marca a consolidação da alta burguesia no poder francês. Em setembro de 1791, o rei Luís XVI, XVI, foi obrigado a aceitar a nova Constituição francesa. E a França passou a ser governada por uma monarquia constitucional. Cite duas resoluções contidas na Constituição e relacione-as com os princípios iluministas. Então, entre as resoluções da Constituição estão a divisão do Estado em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário, e o fim da política mercantilista, garantindo a livre iniciativa e a liberdade do comércio. Essas duas resoluções presentes na Constituição de 1791 estão baseadas nas teorias de Montesquieu e Adam Smith, que respectivamente fundamentaram as teorias da separação dos poderes estatais e do liberalismo econômico, princípios defendidos pelos iluministas. Então, nós sabemos que essa política nova adotada, né, pela França após a Revolução, após a implementação, né, da Constituição, ela foi baseada em princípios iluministas, que era o princípio da liberdade, né, o livre comércio, a descentralização do poder. E aqui nós temos, né, inspirações aqui em Montesquieu, que é a divisão do poder em legislativo, executivo e judiciário, pondo fim aí a uma política mercantilista e também garantindo a livre iniciativa do comércio. E essa liberdade do comércio foi uma proposta de Adam Smith, né, como a gente viu lá na questão da compra, né, da forma de se comprar e a descentralização das compras. A Assembleia Nacional aprovou em 1789 a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Leia no texto da unidade a composição de alguns artigos e compare-os com os artigos da Constituição Brasileira em vigor e transcritos a seguir para responder ao que se pede. Artigo 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias.
É um trecho da Constituição Federal, né, o artigo 5º da Constituição Federal, aí que garante os direitos de liberdade. Quais são as principais mudanças políticas e sociais estabelecidas pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão na França? Podemos destacar mudança nos ideais de liberdade e igualdade dos cidadãos perante a lei. A liberdade de crença religiosa, os direitos à propriedade e a resistência a qualquer tipo de opressão. Que semelhanças podemos destacar entre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Constituição de 1988? A principal semelhança entre a Declaração e a Constituição Brasileira de 88 está na liberdade incondicional estabelecida pelos dois documentos, a liberdade de culto e a resistência de qualquer forma de opressão. Então, observe que a nossa Constituição Federal, a nossa Carta Magna, ela se parece um pouco com a Declaração dos Direitos do Cidadão, proclamado após a Revolução Francesa na França. Então, a gente percebe aí alguma semelhança, algumas características, principalmente no princípio da liberdade, né? Todas as pessoas são livres, né? Todas as pessoas têm os mesmos direitos, liberdade de fazer o seu culto e resistência a qualquer forma de opressão. Ou seja, toda pessoa tem o direito de lutar por qualquer tipo de trabalho escravizado que ela está tendo, pelo não direito, a garantia do não direito. Então, é o princípio da liberdade. O princípio universal e incondicional de liberdade foi respeitado durante o processo revolucionário francês? Justifique sua resposta. Será que este princípio de liberdade, durante todo o processo de Revolução Francesa, ele foi respeitado? Não. Então, é importante perceber que a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão estabelecia apenas a igualdade entre homens perante a lei. As mulheres e os camponeses continuaram marginalizados, sujeitos à prisão, à exploração e à pobreza. Então, quando a gente fala das injustiças, né, quando a gente fala aí da discriminação da mulher, exploração também dos negros, a exploração de quem é pobre, da pobreza. Então, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na França, ela estabelecia a igualdade dos homens perante a lei. Então, homens. Então, mulheres e camponeses estavam fora, né? Não eram todos homens que podiam ser, vamos dizer assim, protegidos por esta lei. Então, seguindo, nós temos, na sua opinião, o artigo 5º da Constituição de 1988 tem sido respeitado no Brasil? Comente. Então, é importante você analisar todo o contexto que nós estamos vivendo. Será que todas as pessoas realmente têm todos os direitos? Será que os direitos são garantidos para todos? Será que todos têm direito à liberdade? Será que não existe trabalho escravo no Brasil? Olha agora no Fantástico, por exemplo, essa última reportagem de mulheres que eram levadas, né, para a prostituição em outros países. Então, isso é trabalho escravo. Então, é importante você analisar todo o contexto, mas a resposta ela é pessoal, cabe aqui a sua reflexão. Caracterize as 3 ordens que dividem a sociedade francesa antes do processo revolucionário. Então, sabemos que toda a sociedade francesa era regida em 3 ordens, né? Estava organizada em 3 ordens. Que ordem era essa? Então, ela estava dividida entre o primeiro estado, que era composto de membros do clero, o segundo estado, que era composto da nobreza, tanto a nobreza quanto o clero gozavam de privilégios da nação, e o terceiro estado, composto de camponeses, burguesia, artesãos, entre outros, que pagavam pesados impostos a fim de garantir os privilégios do clero e da nobreza. Sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, podemos afirmar que ela representou um avanço em relação ao direito anterior? Justifique sua resposta. Sim, podemos afirmar isso sim. Apesar de não garantir igualdade plena em todos os cidadãos, pois excluía as mulheres e mantinham a servidão no campo e nos altos impostos. A declaração conseguiu assegurar alguns direitos aos cidadãos, permitindo mais liberdade em relação à estrutura do antigo regime.
como no tocante à religiosidade, à igualdade perante a lei e ao direito à popularidade privada. Então, a gente observa que houve algumas mudanças, né, algumas transformações na lei. A gente percebe algumas liberdades para alguns homens, principalmente na questão do culto religioso, né, e também o direito da propriedade privada, ou seja, os camponeses, eles trabalhavam, como a gente viu, e muitos trabalhavam em terras que eles não poderiam adquirir. Então, eles não tinham como comprar, ou mesmo que tivesse como comprar, eles não teriam condições. Era aquela questão, né, que a gente viu lá no feudalismo. Nasceu escravo, morre escravo. Então, a partir dessa Constituição, eles puderam aí ter o direito de poder fazer também comprar terras. Leia o texto a seguir e depois responda ao que se pede. Desde o momento em que os Estados Gerais estiveram reunidos, era bastante claro que o esclarecido programa de reformas e progresso, com o qual, em princípio, todos os homens de boa vontade e educação concordavam, nobres e outros, não seriam feitos como uma reforma vinda de cima, pela monarquia, como eles todos aspiravam, mas sim por um novo regime. Foi feita uma revolução, ou seja, uma revolução vinda de baixo, pois uma revolução vinda de cima, por mais desejável que seja na teoria, decididamente não era mais uma opção em 1789, se é que algum dia o fora. De fato, essa revolução jamais teria sido feita se não fosse a intervenção do povo comum. Hobsbawm, Eric Hobsbawm, né, que é um grande historiador aí, ecos da Merceasa, 2 séculos que vem a Revolução Francesa, São Paulo, Companhia das Letras, 1996. Explique a visão do historiador Eric Hobsbawm sobre a Revolução Francesa. Eric afirma que a Revolução Francesa nasceu das camadas mais populares, com a participação do povo comum. Segundo ele, não haveria outra maneira de se fazer a revolução a não ser partindo das camadas populares. Então, na teoria do filósofo, do historiador, e foi isso, né, que a gente vai perceber ao longo dos nossos estudos, de que essa revolução, ela partiu de baixo. Então, foi a partir do terceiro estado, que era, né, a camada pobre, que era a camada maior também, que era a maioria, foi que a gente tem o quê? Uma elevação, uma briga, né, por novos, vamos dizer assim, status, por uma elevação de direito de poder também. Então, ela parte de baixo. E aí ele vai fazer uma crítica, né, que se tivesse partido de camadas mais altas, talvez não aconteceria o que aconteceu. Então, aquilo que a gente discutiu na aula também, acerca aí, do sofrimento, acerca, né, de algumas, vamos dizer assim, de algumas negações de direito, que é isso que faz com que as pessoas reivindiquem, né? Que faça com que as pessoas busquem a melhoria. Então, se a corda não tivesse apertado, talvez eles não teriam buscado aí melhorias.